Então nós vamos começar oficialmente a nossa live. Mais uma videoaula que eu preparo para vocês, trazendo exemplos do tema da noite. Para quem sabe você se identificar, se reconhecer e começar a entender as causas do que você está passando e o caminho de solução. Esse é o objetivo do meu trabalho aqui. E hoje o nosso tema é: a felicidade começa na autovalorização. Então vamos lá, felicidade é algo muito relativo, mas vamos imaginar que seja o nosso bem-estar, que seja uma sensação de autorrealização, de realização, de ver a vida fluir em direção àquilo que você deseja realizar, uma sensação de paz que você pode nutrir em alguns momentos do seu dia, quem sabe na maior parte deles. Então, felicidade, para cada um é alguma coisa, mas que é muito importante e muito valioso. Então, eu vou partir desse princípio. E eu estou afirmando que felicidade, independentemente do que seja para você, começa na autovalorização. Por quê, Gabi? Porque, veja bem, quando nós estamos nos sentindo, reconhecendo o nosso valor, com o valor, nós estamos vibrando alto, nós estamos num lugar vibracional muito elevado. E neste lugar, nós vamos atrair situações, pessoas também de muita qualidade, tá? Que nos ofertam trocas também muito elevadas. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu, sem saber, por isso que eu estou praticamente fazendo uma revelação aqui para vocês, eu estou nutrindo sentimentos de desvalorização, autodesvalorização, eu não tenho valor, de não merecimento, não sou merecedor de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, certo? Quando eu não me sinto amado o suficiente, eu vou atrair situações de ser atingido, de situações em que eu vou me sentir desvalorizado. E por que isso acontece? Porque o outro está apenas sintonizando o meu campo vibracional e me dando aquilo que eu estou alimentando inconscientemente. Ou seja, eu estou dentro deste padrão de um programa mental emocional que vibra desvalorização. Então eu vou atrair mais disso, porque é assim que funciona a lei da atração. Eu estou dentro desse campo vibracional de desvalorização, só que é no nível inconsciente, eu nem sei que eu estou alimentando isso. Essa é a grande chave, mas eu estou. Então, neste campo, tudo que é desvalorização é como se tivesse um imã. Ó, eu vou atraindo. Então, eu vou atrair pessoas que não reconhecem o valor das outras, pessoas que às vezes estão no individualismo e querem tudo pra si e às vezes não vão retribuir aquilo que a gente faz, e aí a gente se sente desvalorizado. Não vão nem agradecer aquilo que a gente faz. Enfim, não vão reconhecer o nosso lugar, o nosso valor, o nosso papel dentro daquela família, dentro das relações, do meio social, da relação profissional estabelecida, não importa. E às vezes a coisa tá tão séria, te chamando para uma cura interna, que você já está com esse padrão sendo mostrado em diferentes áreas da vida. Porque começa numa área, começa num ponto, e daqui a pouco, em todas as áreas eu já tô, Gabriela, vivendo situações de desvalorização. Então, meu amigo, tá na hora de curar, de olhar. E da onde vem isso? Vem do campo de memórias, que fica arquivado lá no nosso inconsciente. Então, 90% desse arquivo de memórias está inconsciente para nós, de tudo que a gente guardou dentro dessa cachola aqui.
Da onde, Gabi? Tanto das nossas experiências pessoais, do que nós vivemos, quanto das memórias que nós trazemos do sistema familiar, campo transpessoal. Então, vamos lá. Eu posso ter me sentido rejeitado, desvalorizado, abandonado, diminuído. Por exemplo, no ato da concepção, quando os meus pais não me esperavam e de repente vem aquela gestação, no susto. E aí eu não me sinto bem-vindo, querido, eu sinto medo da mamãe, eu sinto o desespero, eu sinto lá no fundo uma vontade de que eu não estivesse ali. Ó, o campo emocional guarda as emoções nessa fase. E o bebê sente tudo que a mãe tá passando, sentindo também. Sente junto e vai arquivando no inconsciente. Vai ficando lá, tá? Aí durante a gestação, mamãe fica desempregada ou o papai. A mamãe sente de novo um monte de coisa negativa, pesada. Sinto junto, certo? Aí morre alguém da família, a mamãe entra em luto. Nossa, eu não tô sentindo mais a mamãe, eu sinto uma tristeza. E aí a criança, nessa fase, ela é só campo emocional, ela é só um registro disso tudo. Ela sente o quê? Não sou amado. Cadê a mamãe? Que não tá mais aqui falando comigo, próximo a mim. E não sente mais a conexão. Porque essa mulher entrou num luto, num processo de luto, gente, que gera um afastamento emocional, inconsciente, mas gera, porque demanda muita energia, né, o processo de luto de nós. Aí eu tô lá com alguns meses já nascido, mamãe volta a trabalhar. Mas, gente, eu mal me conectei com a mamãe. Eu queria ficar mais com a mamãe. E ela voltou, ela se afastou de mim, porque o bebê não entende o que está acontecendo. Ele só sente o quê? O afastamento, que para ele é precoce. Porque a gente é filhote até 3 anos de vida, então a gente tem uma ânsia de estar com a mãe, criando conexão emocional até 3 anos. Vamos entendendo, né? As nossas necessidades biológicas, emocionais. Então, tudo isso vai ficando nesse arquivo inconsciente. E eu vou criando bloqueios emocionais a partir disso. Por quê? Porque gerou muito sofrimento, muita dor. Então, quando eu cresço, eu já tenho crenças estabelecidas com relação ao que é o amor, o que é uma relação. E se a relação do eu foi difícil com o primeiro amor da nossa vida, por exemplo, a mamãe, também estou citando mãe principalmente, mas também relação com o pai entra aí. Vou citar exemplos. Então, a maneira como eu estabeleci esse primeiro vínculo vai dizer muito dos meus padrões de relacionamento. Então, se eu me senti desvalorizado, vocês entenderam que eu não tinha valor suficiente porque eu não sentia mamãe em amor próximo a mim, eu vou levar isso para minha vida adulta. E aí eu já estou me sentindo menos, insuficiente, incapaz. Não sou amado. Olha lá as crenças que foram geradas dessas experiências. E eu vou atrair mais disso. E na verdade, esta mulher, esta mãe, estava passando por aqueles momentos e ela não fazia ideia do que estava sendo arquivado no seu filho. Então nós, enquanto mães, eu sou mãe, eu posso reprogramar o meu filho, entendendo hoje que isso o afetou, que isso gerou nele algumas percepções negativas, crenças limitantes. Então, se você se identificar com o que eu estou falando, você pode fazer uma reprogramação noturna no seu filho, depois da primeira hora de sono, ouvido direito, parte receptiva do nosso cérebro. E você pode contar para ele o que aconteceu. Então, primeiro você diz a verdade.
Mamãe sofreu, a mamãe ficou com medo, a mamãe estava insegura, mas isso não tem nada a ver com você, meu filho. E aí você vai ressignificar. Você vai dizer: você é muito amado, você é muito querido. Aquilo tudo eram sentimentos da mamãe, né? Você é muito corajoso. Você veio num momento que a gente não esperava, mas porque você queria muito viver. Ó, você vai mostrando o lado positivo da história, que sempre existe, certo? E isso vai trazendo novas percepções, vai reprogramando toda essa percepção da realidade, tá? E se você é essa pessoa, você está dizendo neste momento para você mesmo: caramba, eu assimilei isso, eu fiquei num trauma, parado no tempo, achando que eu não era amado. Eu posso estar carregando isso. Então daí que vem essa sensação, meu Deus. E outra coisa, isso vai vida fora. Vamos imaginar que você é do time das ovelhas negras. Eu não gosto muito de falar isso, mas isso é um ditado popular, né? Vocês sabem o que significa. É o diferentão da família, é aquele que quebra um pouco as regras, é aquele que se aventura em coisas que nunca ninguém fez, tem um jeitão muito diferente dos outros. Ai, ai, ai. Esse ser, ele tem muitas vezes um desafio tremendo de sentir pertencimento, de sentir que pertence ao seu sistema familiar, porque ele veio para ser um passo evolutivo mais radical, maior para o sistema familiar. Então ele se diferencia um pouco mais do seu clã. Então, ao mesmo tempo que isso é positivo, porque realmente traz a mudança, traz o novo, é desafiador para a pessoa, porque ela sente que de alguma forma ela não pertence, ela não é entendida, compreendida, aceita, amada, como ela é. Chega nesse nível. Então, se você se identifica, muito provavelmente sim, por isso você está aqui comigo nesse momento, ou você fez um grande sacrifício para se enquadrar, que às vezes essas loucuras, essas coisas novas estão dentro de você e você não se permitiu soltar, tem de tudo um pouco. Você vai entender o que eu estou dizendo. Então também serve para você, porque às vezes você já está alimentando a ideia de que, poxa, quando eu precisava que a minha mãe compreendesse a minha vocação profissional, ou a minha mediunidade, ou eu não consegui me encaixar numa religião, ou não fazer sentido esse caminho religioso da família, ou esse caminho profissional que eu não quero seguir a tradição, eu quero fazer outra coisa, enfim, seja o que for, que já vinha um condicionamento do sistema familiar para você e você negou, rechaçou, e você não se sentiu acolhido e amado naquele momento, entenda. O seu sistema familiar, ele vem reproduzindo padrões por amor. Porque um dia, aquela profissão, aquele comportamento significou segurança, significou sobrevivência, significou proteção, né? A continuidade da vida. Às vezes veio daquele caminho. E hoje você querer fazer diferente para o grupo, para o clã, para os mais rígidos nos padrões, significa o quê? Primeiro, é um grande risco. Então, a família teme por este ser que quer fazer tão diferente, porque ela não conhece aquele caminho. E a mente humana, quando ela não conhece muito bem aquele caminho ali, ela tende a negar. Por quê? Porque ela entra no medo do desconhecido, do que não é uma referência. Assim funciona a mente humana, né? Então, quando a gente joga para o coração, para um outro campo, que é o campo emocional, a gente consegue compreender um pouco melhor essa pessoa e até apoiá-la. Por quê? Porque eu não vou usar como base meus padrões mentais, racionais, de referências anteriores, conhecidas. Eu vou sentir, nossa, mas ele tá tão feliz, ele tá tão empolgado, isso faz tão bem para ele, não pode levá-lo para algo muito difícil, né? Eu preciso confiar nisso. Então, pessoas que estão
conseguindo, né, entrar nesse campo emocional, já conseguem compreender melhor o diferentão. Mas, no geral, a nossa sociedade vem de um padrão mental racional muito forte. E, de novo, por autoproteção. Porque existem experiências anteriores positivas que servem de referência. Daí você já começa a entender, caramba, então não é falta de amor? A minha mãe não entendeu o que eu quero fazer, com quem eu quero casar? Nossa, isso dá um rolo. Meu Deus, eu já atendi muitas pessoas, gente, que não se sentiam amadas. Veja bem. Porque quando escolheram ou foram escolhidas, né, pelos seus parceiros, o destino uniu, essa pessoa que chegou era tão diferente do sistema familiar, e às vezes eu já atendi descendentes de japoneses, por exemplo, que às vezes vinha de uma cultura mais rígida, né, dentro daquela família ainda, mantendo tradição, a ideia de se unirem dentro da mesma raça, né, e se sentiram extremamente excluídas e rejeitadas, e não amadas e valorizadas pela escolha diferente que estavam fazendo, né? Porque não estavam apaixonadas e escolhendo se casar com um membro da mesma comunidade. E aqui, na terapia, puderam ressignificar e entender que os pais, os avós, a sua cultura estava apenas querendo protegê-lo. Porque dentro da cultura existe a ideia de que os valores serão preservados, de que a educação será uma educação mais segura, né? Por quê? Porque tudo aquilo, para eles, há milênios, há gerações, é algo que dá certo, é algo que dá bons frutos. Então, quando esse cliente, esse paciente chega e olha para sua família, entendendo que a negação da escolha, na verdade, é amor, é um instinto de proteção, mas que chega a esse ponto, né, às vezes rígido demais, ele já começa a se curar dessa ideia de que foi rejeitado, de que não era amado o suficiente, porque não era apoiado dentro da sua escolha. Então, nem sempre nós seremos validados dentro da nossa escolha, porque às vezes nós estamos mais preparados para entender que aquele caminho é melhor para nós. O outro não, porque ele não enxerga sobre os nossos olhos, com a nossa ótica, principalmente gerações anteriores, que vêm com sistemas de crenças, com valores, com modelos de educação muito rígidos, porque a sobrevivência foi muito difícil. Se a gente olhar para trás, quanto mais a gente olha para trás, mais difícil foi passar a vida adiante, garantir o sucesso da vida de filhos, de netos. Então, nós temos hoje a oportunidade de criar novos padrões com entendimento, com compreensão, entrando num movimento de fato de perdão e auto-perdão também, porque julgava, condenava, exigia e não entendia o outro, né? Então, eu tenho estudado na minha pós, que eu estou fazendo uma pós para me tornar mediadora e conciliadora de conflitos, mas para trabalhar em alguns braços dos processos extrajudiciais, porque eu já sou uma mediadora de conflitos há 10 anos, com a constelação familiar, no âmbito pessoal e também empresarial. Trabalho com empresas também para entender as razões por trás dos conflitos e a empresa chegar até o objetivo desejado. Então, nessa pós-graduação, a gente tem estudado muito isso. Como é que eu resolvo um conflito? Então, por exemplo, você está se sentindo desvalorizado com relação a alguém. É preciso que você se coloque um pouquinho no lugar do outro, exercite empatia, para você começar a entender o que o outro pensa, o que ele verdadeiramente sente,
para você sair do julgamento, entrar em compreensão e de fato começar a olhar com os olhos do outro aquela situação e não com os seus olhos. Porque é isso, o outro muitas vezes não está enxergando com a visão ampliada que você tem, com os critérios que são seus, né? E aí o outro, ele tá ali, ele tá olhando e não tá entendendo e tá vendo você se jogar num precipício escuro que ele não conhece, e ele entra em desespero porque ele gosta de você, porque ele quer ver você bem. Então, é sempre um processo nosso com relação ao outro. Porque enquanto a gente espera que venha de fora a valorização, sem entender tudo isso, aí é muito difícil, porque na verdade, como eu falei, você não está reconhecendo o seu valor e está esperando que essa validação venha do outro, mas o outro tem um campo de visão próprio, tem um modelo de mundo, muitas vezes limitado por crenças, por cultura, por criação. E enquanto você não entende aquele universo do outro, você acha que de fato ele está te atacando, de fato ele quer te diminuir, não é nada disso. Então, um processo de cura é sempre um processo de ampliação da percepção. A gente vai ampliar nossa percepção sobre aquele fato. E eu já acompanhei processos lindos de cura, de pessoas que se sentiam desvalorizadas, que tiveram traumas imaginando que estavam sendo rejeitadas e na verdade não estavam. Olha só, muitas mulheres carregam essa dinâmica da desvalorização. Por quê? Porque quando foram concebidas, as mães, elas temiam que viesse menina. Olha só, porque ser mulher por muito tempo foi muito doloroso, difícil, e isso ainda está no inconsciente coletivo e na experiência pessoal de muitas mulheres. Então, automaticamente, essa menina se sentiu rejeitada. E muitas vezes a mãe esperava mesmo que viesse menino. Engraçado que hoje eu ouvi essa fala da Cláudia Raia. Então, ela anunciou que é um menino, o menino deles, e falou, eu fiquei aberta para o que Deus mandasse, ela falou. Mas, de alguma forma, minha bateria acusou. Ai, bateria, me deixa na mão. Vamos ver se eu consigo. Eu tô com ele plugado, mas ele não tá lendo meu carregador. Vamos lá, vamos na fé. Então, ela disse exatamente essa frase. Veio um menino, tudo bem se viesse uma menina, mas ser mulher neste mundo tem sido muito desafiador, difícil, ela falou. Então vamos criar um menino, um bom homem para a sociedade. E isso, gente, parece que não, mas isso está sendo emanado em sentimentos pela mãe, para a menina. Então, muitas mulheres já nascem com complexo de desvalorização porque tiveram essa percepção desde o útero. De não, digamos, serem aceitas ou não estava tudo bem ser menina. Pensa nisso, gente. Isso é um trauma coletivo. De muitas mulheres. Porque ser mulher para aquela mãe, para a mãe daquela mãe, para a avó, foi doloroso, foi difícil. E eu não tô colocando as mulheres no lugar de vítimas, que esse não é o objetivo aqui, porque ser homem também é muito difícil, porque o homem também se desequilibra dentro de uma sociedade altamente materialista, em que ele tem que matar para defender território. Então esse homem também adoece, tá? Uma sociedade que vem de um desencontro gigantesco entre homens e mulheres, justamente porque eram relações de codependência, tá? Então, ninguém ganhou com isso, todos sofreram, né? Mas é uma verdade isso, que muitos entendem que ser homem na nossa sociedade é mais fácil, é mais tranquilo, o que eu não acho, o que eu verdadeiramente não acho. Porque os homens estão
muito adoecidos emocionalmente também, por conta desses desequilíbrios nas trocas, nessa codependência, né? Então, esse é um tema de uma outra live, mas eu tô citando aqui exemplos para vocês, né? Então, eu, Gabriela, tenho passado por um processo pessoal de reconhecer o meu valor como mulher, o meu papel no mundo como mulher. A mulher é guardiã da energia do feminino. Ela vibra essencialmente o feminino, que é o campo dos sentimentos e das emoções. Que numa sociedade que teve como valor a energia masculina imperando, ou seja, o mundo de fora, o externo, o mundo racional, mental, energia masculina, mental, racional, cabeça, né? Ser mulher, de fato, foi desafiador, porque o campo emocional não foi exaltado, valorizado, né? Os vínculos ficaram em segundo plano. Nós passamos a dedicar a maior parte do nosso tempo, o quê? Para construir o mundo material, trabalho. Então tem um desequilíbrio aí, gigante, né? Da gente viver num mundo mental racional exageradamente e a gente não tem nem tempo para viver as nossas relações, os nossos vínculos, para construir base emocional dos nossos filhos. Então, nós estamos num momento de expansão de consciência, de entender que a gente precisa equilibrar essas energias em todas as áreas da vida. Então, eu tô falando aqui de um campo feminino dentro de nós, que os homens têm, que as mulheres têm, que é o campo emocional. Se você tem lá traumas, bloqueios, registros, que você sentiu desvalorização, você vai atrair desvalorização. Então você tem que curar na raiz, tem que ir lá na causa, lá no trauma. E para isso que eu criei a terapia de bloqueios inconscientes. Porque você nem sabia que tinha um bloqueio e ele estava inconsciente. E agora, com a ajuda de um profissional, é possível identificá-lo para desprogramar esse padrão que se criou inconscientemente na sua vida. E outra coisa, gente que vai pisar no nosso calo, gente que não vai valorizar o nosso trabalho, gente que vai até criticar, rechaçar, sempre vai existir. Mas uma pessoa curada, com o seu alto valor, uma pessoa que está muito bem resolvida com ela, sabe o que ela vai fazer quando vierem essas críticas? Ela vai olhar, ela vai ter compaixão por essa pessoa. Se é um ataque muito desequilibrado, ela vai olhar e falar, eu sinto muito. Se você não tem compreensão e respeito pelo que eu faço, mesmo assim eu te respeito, mas eu me respeito em primeiro lugar. Então o limite da sua ação comigo vai até aqui. E eu não deixo chegar mais. E acabou. Na internet, como é que se faz isso? Se vem alguém com falta de educação, alguém... Eu bloqueia. Aí a pessoa fala, mas você está excluindo. Não, eu estou estabelecendo limites. Porque essa pessoa não está em condições de estabelecer trocas equilibradas. E tá tudo bem. Mas aí eu posso e tenho o direito de estabelecer com quem eu vou fazer trocas, de que maneira vai ser, dentro do meu território. Da mesma maneira nas relações. Porque a pessoa é agressiva. Ué, mas você está permitindo que ela seja agressiva. Às vezes você está provocando sem saber essa agressividade nela. Então, de alguma forma, suas atitudes, suas palavras, o que você faz também é agressivo para essa pessoa. Então vamos lá, vamos olhar para o que é seu, né? Porque enquanto a gente está apontando para o outro, não tem mudança. O outro é o outro, se ele quiser mudar, se ele quiser fazer a parte dele, ótimo. Mas se ele não quiser, meu querido, é você que está dentro dessa relação, é você que com certeza tem aí traumas, registros de autodesvalorização. Por isso que você está vivendo essa situação. Ela retorna para você até curar, até resolver a causa raiz. Lá, ó, onde tudo começa. Meu tempo no vídeo do YouTube acabou. Eu vou ficar aqui para responder perguntas no Instagram. Um beijo para quem tá no YouTube. Se faz sentido, pode compartilhar esse vídeo com quem quiser.